Meu nome é Helenise da Cruz Conceição. Sou mestranda sob a orientação da professora doutora Simone Marques Braga e estarei apresentando uma proposta pedagógica que tem como título Jogando e Aprendendo, uma proposta para o ensino de teclado em grupo para adultos iniciantes. Esta proposta foi desenvolvida no Centro Estadual de Educação Profissional em Música durante o período de julho a dezembro de 2021, com estudantes que cursavam componente teclado 1 do curso Instrumento Musical. O que me motivou a desenvolvê-la foi a busca de possibilidade pedagógica que facilitasse a aprendizagem do instrumento teclado em diálogo com a teoria musical para adultos iniciantes. Saliento que, pelo fato de ter atuado como docente durante 13 anos na educação infantil e no ensino fundamental e ter utilizado os jogos pedagógicos musicais na minha prática, e entender que o mesmo torna as aulas mais atraentes, além de favorecer os processos de ensino e aprendizagem, surgiu a ideia de desenvolver alguns jogos pedagógicos musicais que auxiliassem na aprendizagem do instrumento teclado, em diálogo com a teoria musical, visto que os conteúdos teóricos são diluídos nas aulas de instrumento. A partir da minha experiência, veio a seguinte questão: como os jogos pedagógicos musicais podem auxiliar na aprendizagem do teclado com estudantes adultos que estão iniciando seus estudos no instrumento? A partir dessa questão-problema, elaborei os objetivos que são: objetivo geral, verificar a eficiência de jogos pedagógicos musicais no ensino de teclado para adultos iniciantes. E os objetivos específicos são: elaborar jogos pedagógicos musicais, aplicar jogos pedagógicos em uma turma iniciante de teclado, investigar as contribuições da utilização dos jogos pedagógicos musicais na aula de teclado. Depois que tracei os objetivos, revisei a literatura na busca de autores que me dessem suporte na elaboração da proposta. Nesse sentido, busquei autores que falem sobre ensino de instrumento musical para adultos iniciantes e dialoguei com Costa, com Dias, com Braga e com Oliveira. Sobre essa temática, Costa reflete que pode ser possível, se a pessoa quiser que ele seja, se ela estiver suficientemente motivada para isso, se estiver em boas condições fisiológicas e emocionais, se conseguir administrar seu tempo, se estiver disposta a enfrentar obstáculos, se estiver inserida num ambiente que a estimule e, sem sombra de dúvida, se encontrar um professor que saiba lidar com todas essas questões relativas ao universo do adulto. Procurei autores que falem sobre o ensino coletivo de instrumento musical, até porque as aulas de teclado no CEP em Música acontecem em grupo. Desse sentido, dialoguei com Oliveira, com Santos e Santos, com Cruvinel, com Tourinho, com Dantas. Sobre o tema em destaque, Santos e Santos explica que no Brasil o sistema foi implantado a partir do ano de 1960, sempre como forma de atender a algumas necessidades, como mais bem aproveitar recursos disponíveis, diminuir custos, atender uma maior quantidade de alunos por horário, expandir o mercado consumidor de instrumentos e publicações musicais, melhorando o rendimento do ensino e a relação custo-benefício das aulas. Também procurei autores que falem sobre o jogo como ferramenta pedagógica e dialoguei com Kishimoto, com Piaget, com Guy França e com Huizinga.
Sobre o tema abordado, Guia e França advertem que a prática do jogo é fundamental para o desenvolvimento e aprendizagem musical dos alunos. Ele permite praticar e refinar a representação mental dos conteúdos musicais e, pelo componente imaginativo que lhe é inerente, abre caminhos para o desenvolvimento do pensamento abstrato. A partir do diálogo e da leitura desses autores, de fato, eu pude desenvolver a proposta. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, visto que a mesma foi desenvolvida no espaço escolar, o qual constitui-se um lugar privilegiado de diversas interações, possibilitando, portanto, a captura de diferentes pontos de vista dos estudantes. Godoy, em seu livro Pesquisa Qualitativa, reflete sobre a abordagem qualitativa e afirma que o pesquisador vai a campo buscando captar o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno. No que se refere aos procedimentos técnicos, foi escolhido o estudo de caso. De acordo com Bogdan e Bicklin, o estudo de caso é o estudo de um caso, seja este simples e específico ou complexo e abstrato. O caso é sempre bem delimitado. Na presente pesquisa, o caso a ser investigado é uma proposta pedagógica cuja finalidade é verificar a eficiência de jogos pedagógicos musicais no ensino de teclado para adultos iniciantes. Para desenvolver esta proposta, pedi consentimento aos estudantes e eles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, seguido da entrevista para captar o perfil dos mesmos. Eles tinham entre 22 e 52 anos, relataram que o tempo para se dedicar aos estudos era reduzido, gostavam de jogar e foi elencado como objetivo ao fazer o curso ensinar crianças, acompanhar conjuntos vocais, tocar e se preparar para fazer um curso de licenciatura em música. Destaco que a carga horária semanal do componente teclado constituía de 4 horas semanais. Quanto aos instrumentos de coleta de dados, optei pelo método de observação participante, registrando os dados gerados durante todas as aulas através de vídeos e fotografias. Outro instrumento utilizado foi a apresentação pública, além do questionário. Desta forma, as observações registradas durante as aulas foram anotadas, transcritas em um diário de campo e, juntamente com as fotos e vídeos, foram organizados em um arquivo virtual para posteriormente serem analisados. Assim, a observação participantes foi um instrumento de coleta de dados utilizado durante todo o processo investigativo, que possibilitou, enquanto pesquisadora, apresentar meus pontos de vista das situações vivenciadas. Além do método de observação participante, o questionário com a finalidade de coletar dados junto aos estudantes para possibilitar a avaliação da proposta pedagógica também foi utilizado. Sobre o questionário, Gil afirma que pode ser definido como técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc. O questionário aplicado foi entregue e respondido presencialmente logo após a apresentação pública que ocorreu no final do semestre e oportunizou os estudantes a avaliarem a proposta aplicada. Quanto ao repertório, saliento que, apesar da pesquisa ser desenvolvida com o instrumento teclado, no qual o repertório consiste em melodia na clave de sol e acorde cifrado, fiz uso também de repertório voltado para piano,
para desenvolver leitura na clave de Sol e clave de Fá, visto que os conteúdos teóricos são diluídos na aula do instrumento. Eu explorei 8 jogos pedagógicos musicais que destacam elementos como topografia do teclado, identificação das notas, acordes, escalas, enarmonia, pulsação, altura, além de desenvolver a percepção musical. Todos os jogos estão sendo apresentados em uma tabela contendo os seguintes itens: nome, como se joga, conteúdo, objetivo e materiais. Essa proposta já foi aplicada e nesse momento estou fazendo análise dos dados coletados e, atendendo à proposta desse trabalho, destaco a apresentação pública como um dos instrumentos de coleta de dados analisado até o momento. Foi um momento que reforçou a importância do uso dos jogos pedagógicos musicais, pois através dela foi apresentada a materialidade do que os estudantes aprenderam e vivenciaram. Foi possível observar os estudantes tocando com segurança, sincronia e sintonia, pois foi uma execução coletiva. Enquanto pesquisadora, ressalto que houve desenvolvimento e aprendizagem de todos. Obrigada.